Saudações, queridos alunos e queridas alunas, meu povo! Como estamos de estudo? Tudo beleza? Então vamos lá, vamos iniciar agora a discussão, dando continuidade àquela questão sobre o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. E partimos agora para uma dedicação exclusiva sobre a questão das famílias substitutas, né? Um tema que é bastante cobrado nas provas da OAB, em concursos públicos, sobre as formas de família substituta, os procedimentos que devem ser observados, inclusive pelo Poder Judiciário, né, pela autoridade judiciária e atores sociais envolvidos sobre essa temática da família substituta, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima tela. Pessoal, lembrando e puxando um pouco a discussão da última aula, de fato, somente o que a última aula falou? Que somente quando existe a impossibilidade de reintegração da criança ou adolescente à família de origem, é que, de fato, deve ser encaminhado para a família substituta. Vamos analisar o que fala o dispositivo da lei. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao MP, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscritas pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Volta aqui para mim. De fato, pessoal, a última aula deixou bem evidente que a prioridade é a família natural extensa. E somente nos casos de impossibilidade devidamente fundamentada pela equipe profissional e com o respaldo do juiz é que, de fato, nós temos uma destituição do poder familiar e também uma possível encaminhamento à família substituta. Então, muita atenção a esta lógica de prioridades que o ECA trouxe para a gente, beleza? Vamos continuar? Próxima tela. O artigo 88 fala: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos da lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitar o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Importante prestigiar o princípio previsto no artigo 100, parágrafo único, inciso 12, tá ok? Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Volta para cá. Pessoal, nós temos, de fato, esta determinação normativa de que o adolescente, sua opinião, deve ser necessariamente registrada em ata e colocada realmente na discussão judicial, beleza? Então vejam como o parágrafo 2º traz de forma bem expressa. Tratando-se maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência, beleza? Vamos voltar, vamos para a próxima tela. Olha aí, grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda na mesma família substituta. Tá certo, pessoal? Com apenas a ressalva de que, comprovada a existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Ou seja, grupos de irmãos juntos, apenas com alguma ressalva, mas a prioridade que a lei traz é evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Muita atenção, pessoal, a esta previsão. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior realizado pela vara da infância. Então, volta aqui para mim.
toda colocação substituta, né, tem que ter, de fato, o apoio especial da equipe da autoridade judiciária para que, de fato, todo esse procedimento, né, esta nova garantia de direito ou estes novos vínculos familiares, comunitários, seja prestigiado e também tenha uma preocupação com o desenvolvimento da criança e do adolescente, ok? Então, é importante sempre analisar essa participação das equipes profissionais, interprofissionais, pertencentes dentro da vara da infância ou também na rede socioassistencial, tá ok? Vamos passar para a próxima tela. Em se tratando de criança indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, olha aí novamente a vinculação normativa, que sejam consideradas e respeitadas a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, logicamente, princípios básicos, né, de direitos humanos, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsáveis pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Volta aqui. Pessoal, logicamente que essa é uma previsão ainda muito utópica na nossa realidade, né, na nossa organização e equipamentos públicos, mas de fato a lei traz essa presença, né, dos órgãos federais que trabalham diretamente, né, ou também de profissionais vinculados também à lógica da antropologia, destinado a crianças indígenas ou remanescentes de quilombos, tá ok? Vamos para a próxima tela. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais sem autorização judicial. Novamente, é o juiz que determina a colocação da família substituta, tá ok, pessoal? Sempre priorizando esse entendimento. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade adoção. Ou seja, volta aqui para mim. Esse típico questionamento de concurso, de prova da OAB, formas de família substituta quando existem interessados, famílias estrangeiras. Somente em casos de adoção. Tá bom, pessoal? Então, observação deste dispositivo que sempre cai nas provas de concurso, tá ok? Vamos voltar para a tela. Ao assumir a guarda ou tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Tá ok? Vamos para a próxima tela. Então, volta aqui para mim, pessoal. Nós temos, de fato, a guarda, tutela e adoção como formas de família substituta. Nós vamos destinar agora atenção para essas três formas. Primeiro a guarda, depois a tutela e depois a adoção, beleza? Então vamos lá, próxima tela, vamos para a tela aqui, pessoal. Guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Guarda destina-se a regularizar posse de fato, que pode ser deferida liminarmente ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto de adoção por estrangeiros, como a gente já ressaltou na tela passada. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Então, volta aqui. Importante esse Instituto da Guarda, tanto na área da infância e juventude especificamente, como também na própria área de família, né? São dois institutos que se coincidem e que também são bastante discutidos nas varas de família e nas varas da infância. Mas é importante também prestigiar que a guarda de fato ela tem essa preocupação em regularizar a guarda de fato, tá bom? Dando todos os direitos, inclusive de opor-se, de fazer oposição até os próprios pais quando existe um responsável e garante a criança ou adolescente a condição de dependente, inclusive para fins previdenciários, tá ok? Então, muita observação, pessoal, que isso também cai bastante em prova, tá ok? Vamos passar? O parágrafo 4º, salvo expressa e fundamentada a determinação em contrário do juiz, né? Ou quando a medida for aplicada com preparação à adoção
A guarda a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado. Volta aqui. Então, pessoal, a guarda, de fato, ela enseja também a possibilidade de que o responsável, quando não é pai ou mãe, solicitar alimentos contra os genitores, né? É o que prevê, inclusive, o parágrafo 4º e também o direito de visitas, tá bom? Também concede aos pais, à mãe e ao pai, tá ok? Então, atenção também a esse dispositivo para que a preocupação dele também logicamente, a regra é garantir a convivência familiar, não excluir definitivamente as relações de filhos com pais e mães, mesmo tendo uma situação que, lamentavelmente, vai ser de comprometimento da convivência familiar, beleza? Então, atenção a essa questão. E também o artigo 35, que fala que tudo é fundamentado e a guarda, de fato, ela pode ser modificada a qualquer tempo. Então, de fato, ele é um instituto precário, né? Não é um instituto definitivo, não existe a sentença transitada em julgada definitiva de uma guarda. A guarda pode ser modificada a qualquer tempo, é o que prevê expressamente o artigo 35, beleza? Vamos lá, próxima tela. Falamos de guarda, agora vamos para a tutela. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei. Volta aqui, pessoal. Então, de fato, a tutela ela é um instituto, se a gente for analisar um pouco das demandas judiciais que existem, seja na vara da infância e também na própria vara de família, a tutela é um dos institutos menos requisitados ou solicitados para regularizar. Geralmente, o prestígio é a adoção. Em regra, a tutela trabalha muito nessa lógica de bens a serem administrados quando, de fato, a criança ou adolescente existe também alguma herança ou então algum bem que, de fato, está diretamente, tem o seu direito a ser regulamentado e também prestigiado. Mas e percebam quanto a lei, de fato, trouxe um enaltecimento muito dependente às regras do Código Civil, o que diferencia um pouco da guarda e da adoção, principalmente da adoção. Dos três institutos, o da adoção, de fato, ele é regulamentado especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já a guarda e a tutela, elas têm necessariamente uma dependência bastante considerável com o Código Civil, tá certo? Mas a gente tem que entender sempre uma lógica bastante contextualizada sobre os três institutos. Vamos passar para a próxima tela? A adoção, a famosa adoção. Vamos lá? A adoção de criança e de adolescente rege-se-á segundo o disposto nesta lei. Tá vendo como eu falei na tela passada? A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotado os recursos da criança ou adolescente na família natural extensa, na forma do parágrafo único, artigo 25. É vedada a adoção por procuração. O adotando deve conter no máximo, 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Volta aqui para mim, pessoal. Então, veja que, de fato, a lei, a 12.010, se trabalhou muito a questão da convivência familiar, regulamentando a parte de acolhimento institucional, ela também vai dar bastante evidência à adoção, ao Instituto da Adoção e à sua regulamentação. E por isso, talvez, foi colocado pela mídia, né, pela imprensa e pelo também vários profissionais da área, que a Lei 12.010 é a lei da adoção. Novamente, a lei 12.010 não regulamenta tão somente a adoção, mas ela destina, de fato, grande atenção à regulamentação da adoção, seja ela adoção internacional ou adoção nacional. Beleza? Então vamos lá, próxima telinha. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Esse artigo 41, de fato, ele já tem a previsão na própria Constituição Federal, né, pessoal, que não pode ter tratamentos diferenciados de crianças que tiveram sua origem genética dos próprios pais ou então crianças adotadas ou adolescentes. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau.
Então, atenção a essas previsões do Estatuto. Vamos passar para a próxima tela. Podem adotar. Quais são os requisitos mínimos para adotar? Os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. E aí, volta aqui um pouquinho. Essa discussão do 42, pessoal, ela vem muito também no cenário nacional sobre a questão da possibilidade de adoção por casais homoafetivos. De fato, a lei 2010, ela no seu projeto inicial tinha a previsão da adoção por casais em relações homoafetivas. E aí foi vetado e não teve sua aprovação integral como previa sua origem. E aí, logicamente, vários artifícios, estratégias também jurídicas, políticas, destinam a este foco sobre a adoção por casais homoafetivos, né? E aí, logicamente, existe uma relativização do artigo 42, priorizando disposições constitucionais, do direito internacional, da possibilidade, sim, de adoção por casais homoafetivos, tá bom? Relações homoafetivas a gente vai ver detalhadamente agora. Então, veja lá. No 42 fala, vamos voltar para a tela. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, isso é um impedimento. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Eis esse parágrafo que tem toda uma vinculação sobre o entendimento da possibilidade ou não de casais em relações homoafetivas adotarem, né? Todavia, o entendimento também está sendo prestigiado, já existem decisões jurisprudenciais da possibilidade de adoção por casais homoafetivos. O adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que adotando. O adotante e o adotando. Vejam que a lei ela traz essas duas qualificações, né, e referenciando o adotante, quem adota, e o adotando, quem será adotado, né? Logicamente, a criança ou o adolescente. Os divorciados ou judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contando que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estado de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Então, é também uma novidade da Lei 2010. Vamos passar para a próxima tela. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal. E o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adotando maior de 12 anos, será também necessário o seu consentimento. Então, volta para mim. Pessoal, é importante a gente entender essa questão do consentimento de pais para a adoção. E aí o consentimento ele é, em regra, obrigatório, mas ele traz essas ressalvas, que é quando ele é desconhecido, mas deve ser declarado oficialmente, e todas as buscas pelos pais, pela mãe e pelo pai devem ser convergidas, devem se buscar enaltecer essa questão da família de origem, tá certo? Ou que tenham, de fato, sendo réus numa ação de destituição do poder familiar, possivelmente promovido pelo Ministério Público. Então, o consentimento ele é regra, mas existem os casos de exceção, e principalmente o caso quando existe o processo de destituição do poder familiar acumulado com a adoção, que regra que a gente analisa na militância ou na atuação no sistema de justiça, tá ok? E, logicamente, importante entender, e fazendo alusão ao artigo 100, parágrafo único, o direito de participação de crianças, e aí deixando expressamente o adolescente, ele deve ter o seu consentimento analisado e fundamentado nos autos do processo, beleza? Estágio de convivência. O artigo 46 fala: a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança e o adolescente, né, no prazo que a autoridade judiciária fixar. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência cumprido no território nacional será de no mínimo 30 dias. Vou voltar aqui para mim, pessoal.
essa questão da regulamentação do estágio de convivência ainda é um tema bastante polêmico, principalmente quando já existe uma consolidação de vínculos afetivos de convivência familiar da criança com os pais, em casos, por exemplo, que não são regulamentados por guarda ou tutela. Porque o artigo, ele fala, o parágrafo fala que a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Volta aqui para mim. Então, pessoal, é difícil a gente analisar, principalmente na realidade que nós temos brasileira, de que as situações de fato, elas têm, ela é regra em vez de, e a regulamentação por guarda e tutela é exceção, tá bom? Então, atenção a essa questão. Vamos passar para o próximo slide? Sentença judicial. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, ou seja, adoção só por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do juiz, lógico, né, do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará o nome dos adotantes como os pais, bem como o nome dos seus ascendentes. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado, ok? A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Tá bom, pessoal? Então, veja também a novidade da Lei 2010. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. Ou seja, volta aqui para mim, o procedimento de adoção, ele fica até a sentença do juiz. Quando o juiz determina a adoção, manda averbar no registro civil, não pode ter nenhum indício, nenhuma alusão de que, de fato, houve um processo de adoção, tá bom? Então, atenção a este procedimento que deve ser atentado, inclusive pode ser cobrado em provas, tá certo? Vamos passar? Novamente, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, certo? Observado o disposto no parágrafo 1º e 2º do 28. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto a hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 da lei, caso em que terá força retroativa a data de óbito, né, que é os casos de adoção quando já quem gostaria de adotar faleceu, tá certo? Vamos para a próxima tela. Este é um tema bastante inovador, volta aqui para mim, pessoal. Esse é o tema bastante inovador da origem biológica, né? A lei, ela determina, logicamente, que a certidão não pode ter nenhum indício do processo de adoção, mas é direito da criança, do adolescente ou do jovem, quando completa os 18 anos, solicitar informação de sua origem biológica. É o 48 prevê. Vamos analisar? 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Vejam que é exigência objetiva, não existe grau de arbitrariedade ou discricionariedade para permitir ou não o acesso da origem genética. É direito do adotado, tá certo? E o requisito tão somente necessário é ele completar 18 anos. E aí a lei, ela também já traz a possibilidade do que sejam adolescentes ainda. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. E por fim, o artigo 49 fala que a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Isso é óbvio, né? Uma adoção, vamos voltar aqui, pessoal. A adoção, ela é permanente, ela não pode modificar o status quo adquirido após a sentença constitutiva, tá ok? Então, atenção aos dispositivos da lei. Vamos passar? Próxima tela. E aí a lei trouxe também cadastro de acolhidos e de adotantes, coordenados pela autoridade judiciária. Olha o que diz o artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca um registro de crianças e adolescentes em condição de serem adotados e outras de pessoas interessadas na adoção. Então, é o cadastro de crianças e adolescentes para serem adotadas, muitas vezes estão em serviço de acolhimento, e também o cadastro de casais ou pessoas que querem adotar.
Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados quando existe a inexistência. Então, existe o cadastro de acolhidos ou de crianças para serem adotadas, o cadastro de pessoas interessadas na adoção nacional e cadastro das pessoas residentes fora do país, tá bom? E compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, tá bom? Então, atenção a estes novos institutos, essas novas orientações nacionais, inclusive previstas pela própria Lei 12.010, que trouxe responsabilidade de regulamentar os cadastros de crianças e adolescentes a serem adotadas em acolhimentos institucionais, possivelmente, de adotantes dentro do Brasil e fora do Brasil, beleza? Vamos para a próxima tela. Volta aqui para mim, pessoal. E aí nós vamos trabalhar agora, tudo isso a gente trabalhou no procedimento de adoção com vistas ao cadastro, ou seja, a criança quando está em possibilidade de adoção, então é consultado o cadastro de pessoas pretendentes à adoção e aí se faz uma correlação de interesses e se promove a adoção. Sendo que existe também a possibilidade da adoção fora do cadastro. É o que tem a próxima tela. Então vamos voltar para a tela e estudar quais são os casos de adoção fora do cadastro, que também é conhecido como adoção in tutto personam. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente, nos termos da lei quando se tratar de pedido de adoção unilateral, certo? Não tem que ser adoção unilateral, tem que ser comprovado vínculos de afinidade e afetividade, e o oriundo pedido de quem detém a tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no 237 e 238 desta lei. Veja, pessoal, volta aqui para mim. A possibilidade de adoção in tutto personam é bastante questionável também nas esferas judiciais, né? Porque nem sempre um pedido de adoção in tutto personam corresponde efetivamente a estas exigências. Mas, de fato, se é para estudarmos os termos da lei, dos artigos da lei, como a lei prevê, ela tem essas qualificações, ela tem essas determinações aqui. Mas isso não quer dizer que não pode ser relativizado, porque, vejam, a prioridade de fato deve ser o entendimento de que a convivência familiar comunitária prestigia o interesse da criança e do adolescente, tá ok? Então, a gente não se trata de princípios, aqui não são princípios, são procedimentos, são exigências, mas que podem ser relativizados. Mas nos termos que está a exigência legislativa, existem essas limitações de possibilidade de adoção fora do cadastro, né? A adoção tem que ser unilateral, tem que comprovar o vínculo de afinidade e oriundo de pedido de quem detém a tutela ou guarda legal maior de 3 anos, tá certo? Então vamos passar para a próxima tela. E aí chegamos à adoção internacional. Volta aqui para mim, pessoal. Então veja, o ECA traz essas prioridades. A prioridade é a família de origem e aí, logicamente, a família extensa, tá bom? Não conseguindo reintegrar a família de origem extensa, né, a criança ela pode existir vários encaminhamentos, como o acolhimento familiar, institucional, que aí, considerando e fundamentando a impossibilidade da reintegração, pode culminar numa destituição de poder familiar. Nesta destituição de poder familiar, logicamente, é possível o encaminhamento à adoção. A adoção nacional. Exauridas as possibilidades de adoção nacional, nós temos a alternativa subsidiária, que é a adoção internacional. E não é à toa que a adoção internacional é o último tópico a ser discutido nessa questão da guarda de família substituta. Então, vamos voltar para a tela? A adoção internacional somente será deferida se, após a consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantida pela Vara da Infância, pela Justiça da Infância, bem como aos cadastros estadual e nacional, não for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. Ou seja, a adoção internacional só quando não é encontrado e foram exauridas as possibilidades de adotantes do Brasil. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público. Próxima tela. Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no artigo 2 da Convenção de Haia. Volta aqui para mim, pessoal.
Olha a sabedoria do Estatuto e a sua contextualização e atenção às normativas internacionais. Ele fala que a adoção internacional ela é subsidiária, ela é exceção da exceção da exceção, e soma ainda e destina atenção à própria Convenção de Haia, que é a convenção que trabalha na proteção das crianças e a cooperação em matéria de adoção internacional, aprovada inclusive pelo Brasil. Então, muita atenção à Convenção de Haia e essa orientação que trouxe a legislação, a Lei 2010, tá certo? Vamos passar para a próxima tela. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente, pessoal, somente terá lugar quando restar comprovado que a colocação substituta é solução adequada, tá certo? Então, veja que necessariamente é a família substituta a solução adequada quando exauridas as possibilidades de reintegração familiar, né? Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira. E o inciso último, que tem que ter um parecer elaborado pela equipe técnica interprofissional. Então vejam os condicionantes da adoção internacional. E volta aqui para mim, pessoal. A adoção internacional, de fato, ela é exceção da exceção. Houve também uma preocupação do legislador, né, da normativa em coibir possíveis práticas de tráfico de crianças e o respeito e enaltecimento de que é na família de origem ou extensa que a criança deve permanecer, né? Colocando a família substituta nas modalidades de guarda, tutela ou adoção como providências subsidiárias em detrimento à situação destacada, tá ok? Então, passar para a próxima tela. E, por fim, queridos e queridas alunos e alunas, vamos lá para as questões. Com relação às disposições do ECA acerca da colocação da criança e do adolescente em família substituta, assinale a opção correta. Vamos lá? A colocação da criança em família substituta na modalidade de adoção constitui medida excepcional, preferindo-se que ela seja criada e educada no seio saudável de sua família natural. Certíssima, sábia, é esta realmente a orientação do Estatuto da Criança e Adolescente. Família substituta é medida excepcional. Vamos analisar porque a B, a C e a D estão erradas. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato e, uma vez deferida pelo juiz, não pode ser posteriormente revogada. Mentira! Não pode ser posteriormente revogada, não, isso é mentira, logicamente, porque a guarda pode ser modificada a qualquer tempo. Letra C, somente a adoção constitui forma de colocação de criança em família substituta? Não, guarda e tutela também são formas de famílias substitutas. E por fim, a letra D, o guardião não pode incluir a criança que esteja sob sua guarda como beneficiária do sistema previdenciário, visto que a guarda não confere à criança condição de dependente do guardião. Errado, totalmente contrário, direitos também previdenciários são garantidos à criança que está sob guarda, né, sob guarda. Pessoal, meu povo, espero que tenham gostado da aula, uma aula bastante empolgante, supera muitas situações ou compreensões que a adoção ela é prioridade, a adoção não é prioridade, se quer a adoção internacional, a prioridade de fato é a família de origem. Então, conto com o compromisso de todos na compreensão desta aula e até a próxima.